Olá, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 1º de abril de 2021, os nossos convidados para falarmos sobre o livro Otoniel e Osiel, Vidas Curtas, Ministério Intenso, é o professor Osiel Lourenço e o pastor João Antônio de Souza Filho. Osiel Lourenço é mestre em teologia pela Escola Superior de Teologia Este, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, e diretor do Grupo Santorini. João Antônio de Souza Filho é autor de mais de 49 livros, graduado em teologia pelo IBAD, pastor ordenado pela Convenção Evangélica das Assembleias de Deus, do estado do Rio de Janeiro, além de fazer ele parte da equipe do saudoso evangelista Bernard Johnson, foi testemunha ocular da vida e obra de Otoniel e Osiel. Prezados irmãos, é um prazer tê-los aqui, Osiel Lourenço, João Antônio de Souza Filho, sejam muito bem-vindos ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitarem o nosso convite. O prazer é todo meu de estar aqui, você, Éder, pastor João. Muito obrigado pelo convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom, uma alegria muito grande estar conhecer também o pastor Éder, né? Porque eu só lia o blog, via os comentários dele, assistia algumas lives, e também com o Osiel, que é o meu novo editor, que agora, daqui para frente, vai editar alguns dos meus livros que estavam encalhados no computador. Queridos internautas, hoje os nossos administradores do Grupo do Memórias, representado pelo nosso editor-chefe, que é o Mário Sérgio Santana, tem a honra de fazer essa live aqui na minha pessoa, para agradecer a Deus pela vida do pastor João Antônio de Souza Filho, que foi testemunha ocular da vida de Otoniel e Osiel, e o professor Osiel Lourenço, que é um instrumento de Deus, juntamente com a sua esposa, a irmã Leila, no Grupo Santorini, que tem representado o Evangelho Pátrio com publicações, com livros, com artigos, e que nesse momento vem preencher a lacuna das bibliotecas daqueles que amam a história assembleiana, que cantavam aquela música Desejo Missionário, não é verdade? Mas muitos precisavam de informações pontuais, históricas, sobre quem foi Otoniel e quem foi Osiel. E Deus tem preservado o pastor João Antônio de Souza Filho para que ele nos brinde com esta biografia e certamente com outras que virão, hein, irmão João? Certamente, estou aguardando aí outras biografias. Tem alguns alfarrábios aí. Eu quero dizer aos internautas que estão ligadinhos conosco aqui na live, que os irmãos fiquem à vontade para compartilhar, curtir, comentar, participar conosco. Sejam todos bem-vindos e, em nome de Jesus, tenhamos uma live muito interativa. Eu queria, primeiramente, fazer uma pergunta ao professor Osiel, que é o diretor do Grupo Santorini. A editora Santorini é a editora responsável pela publicação do livro Otoniel e Osiel, Vidas Curtas, Ministério Intenso. Professor Osiel, como que surgiu o desejo do Grupo Santorini, através da sua editora, em fazer o lançamento desta obra de grande relevância? Sim, pastor Éder, primeiramente quero dizer, né, que para nós é uma grande satisfação, da editora Santorini, ter nosso hall de escritores, o pastor João. Considera-se um pastor João um exímio escritor de verdade mesmo, sabe? Então, né, inclusive ele já recebeu vários prêmios, né, das suas obras, livros, né, que se tornaram best-sellers no Brasil, enfim, né, então para nós é uma grande alegria mesmo ter a pessoa dele conosco na editora Santorini, editando esse livro e outros muitos que virão. E dizer também, né, que como começou tudo, né, em conversas um dia com um amigo meu, né, de São Paulo, pastor Arthur Bittencourt, ele veio a Joinville ministrar aqui num evento discipulado na nossa igreja,
e conversando com ele, ele disse, olha, Zé, por que você não vai ter contato com o pastor João? Olha, tem ótimos lá, li textos. Aí eu imediatamente já, então, passo o contato dele, né? Aí já peguei o contato com o pastor Arthur, já entrei em contato com o pastor João, né? Já estabelecemos ali uma conversa, e a partir dessas conversas que nasceram, então, a ideia de nós editarmos a biografia de Otoniel e Osiel, né? E eu acho tão interessante, né, pastor Edson, porque, né, além de meu nome ser Osiel também, né, que foi dado em homenagem à dupla Otoniel e Osiel, né, também sou ex-ibadiano, passei pelo IBAD também, enfim, né, então uma série aí de circunstâncias da vida nos levaram, então, a ter esse privilégio, né, de editar essa importante biografia que é a de Otoniel e Osiel. O senhor é grafado Osiel com S. Isso, o meu é Osiel com S. Eu acho que na hora lá que foram me registrar lá, não colocaram com S, né? E Osiel aqui do livro é com Z. É com Z. Olha, estamos passando um momento muito difícil. Eu vou pedir a gentileza da compreensão dos internautas e também do pastor João e do professor Osiel, porque o senhor citou que o senhor foi ibadiano, o pastor João também. Vamos receber aqui dia 29 o pastor Mark Lemos para falar do IBAD, e nesta semana, segunda-feira, faleceu a missionária Ivani Sena, esposa do pastor Júlio Sena, que congregam no campo ali de Jabaquara, Ministério de Madureira, presidido pelo pastor Silvano Doblinski. A missionária Ivani Sena foi aluna do IBAD, ibadiana, e ela passou ao Senhor nessa semana em decorrência da Covid. Então, eu quero registrar aqui a nossa homenagem póstuma pela memória da missionária Ivani Sena, e que o Espírito Santo traga consolo ao coração dos familiares e amigos por esta perda irreparável. Bem, vamos lá então, pastor João, a pergunta para o senhor é a mesma em relação ao nosso professor e diretor do Grupo Santorini. Como que nasceu esse desejo, essa chama para escrever sobre a biografia de Otoniel e Osiel? Afinal de contas, o senhor os conheceu pessoalmente. Pois é, Éder, havia uns 10 anos que eu tinha começado a rabiscar o livro, só que eu tinha muita dificuldade em conseguir mais informações, muitas informações que eu precisava. Mas quando chegou o ano passado, no começo da pandemia, não tinha viagens para eu fazer, não recebi mais convites para ministrar em escolas bíblicas, igrejas, nem em denominação alguma, porque eu ministro muito em outras denominações do país. As portas se fecharam. Então eu decidi sentar poeira aqui em casa mesmo, além de organizar meus poucos livros, porque eu tenho poucos, porque eu os classifico entre os melhores, não é? Então vou só ficando com os melhores. E organizar a minha vida, eu comecei a escrever. E pedi a ajuda, então, da filha de Otoniel, a Simone Rosa de Paula, não é? E pedi a ajuda também da Gláucia, e essas duas, a Gláucia, filha de Osiel, essas duas me deram mais informações, especialmente a cronologia. E a irmã mais velha deles, que é Otília de Paula, também me deu os dados cronológicos pelos quais eu pude me guiar para escrever o livro, né? A partir daí foram pesquisas. Eu comecei a telefonar para meus amigos daquela época em que eu morei no Rio de Janeiro e trabalhei com Otoniel e Osiel antes e depois nas Cruzadas de Bernardo Johnson. Mas aqueles meus amigos são tudo velhos já, se esqueciam das coisas, né? Se esqueciam de datas, não se lembravam de certos eventos.
Olha, bem pouco, porque imagina bem, fez agora em fevereiro 45 anos que eles morreram. Então, aqueles nossos amigos, quando eu tinha lá meus 22, 23 anos no Rio de Janeiro, têm mais idade que eu. Eu vou fazer 75 agora em junho, então eles têm mais idade que eu. E não se lembravam dos fatos. Acontece que eu sempre aprendi uma coisa com aquele texto de Êxodo 17, aliás, 17, quando Deus diz a Moisés, Moisés, escreve isto para a memória e relata-o a Josué, porque hei de apagar a memória dos amalequitas de sobre a face da terra. E essa expressão, escreve e relata, isso ficou marcado há muitos anos. Então, eu sempre comecei a guardar recortes de jornais. Eu tenho jornais aqui, recortes antigos, no tempo que a gente não tinha acesso à internet, as minhas pastas cheias aqui. Comecei a ter recortes. E eu descobri, nessa pandemia, olhando as minhas cartas. Eu tenho uma pasta que está aqui em cima de um armário meu, todas as cartas daquele período de 64 até 73, mais ou menos, eu tenho todas as cartas do meu namoro com a que é agora minha esposa, a Wanda. Então, essas cartas, eu morava no Rio, me relacionava por cartas, fui morar nos Estados Unidos, enviava cartas, ela enviava para mim, e tinha cartas de Osiel, que Otoniel não escrevia, quem escrevia era Osiel, tinha cartas de Osiel, eu tinha cartas de vários familiares. Então, eu comecei a buscar lá, nessa coleção de cartas, que eu nunca coloquei fora, as informações. E foi onde eu encontrei base para a minha cronologia. Eu sabia agora onde estavam Otoniel e Osiel em 1972, por exemplo. Estavam lá em Belém do Pará, numa grande cruzada evangelística com Bernard Johnson. Então, eu tinha essas cartas de Osiel também eu tinha. E isso me ajudou muito a preparar o meu documentário, né? Essa coleção de cartas que eu ainda guardo, eu não rasguei, não coloquei fora, porque elas são um memorial e é a base bibliográfica que eu tenho. Porque você sabe, a gente como escritor, você escreve algo, você tem que ter a base bibliográfica. Então, todos os livros que eu usei uma bibliografia, eu guardei o livro. Apesar de eu ter doado mais de 2.000 livros, eu não doei aqueles que eu baseei nos meus livros para usar como bibliografia. Eu tenho guardado. E são livros importantes. Então, eu sei onde é que está. Se algum estudante assim, mas eu não encontrei, eu tenho o livro tal, mas eu não encontrei na página tal informação. Eu vou aqui no meu livro, tiro uma fotografia, tiro uma foto, mando para a pessoa, diz, talvez a sua edição seja diferente, porque na minha consta isso assim, assim, na página tal e tal. Então, você sabe, como historiador, não é? Vocês dois são historiadores, e eu não sou historiador, eu sou um metido a contar história, porque eu não tenho curso de história, não é? Mas estudei muito história, não é? Por exemplo, li quase toda a obra de Philip Schaff, History of the Church, a história da igreja, que ele terminou em 1850, e ali aprendi onde é que ele buscava as fontes, como ele provava aquilo, né? Eu aprendi muita coisa. Então, eu guardo esses documentos, eu guardo essas colocações. Então, por exemplo, eu tenho livros aqui que eu falo sobre forças ocultas, as forças ocultas que estão na raiz da cultura do gaúcho. Então, eu tenho as fontes. Se alguém quiser me contestar, aqui estão as fontes. E eu guardo esse material. Então, esse material que eu tinha guardado nessas cartas me ajudaram muito para compor o livro. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez alguns parentes deles fiquem ofendidos, mas eu tentei, por telefonema, vários irmãos deles, buscando informações, eles ficavam de me passar,
mas acho que ocupados demais na tarefa, ocupados, nunca me deram as informações que eu precisava. Então, eu tive que contar com a minha memória e tive que contar com a informação de outras pessoas. Porque eu ligava para uma pessoa que nos hospedava, por exemplo, lá em Duque de Caxias. Ô, fulana, você se lembra de algum fato assim, assim? Ah, Joãozinho, faz tantos anos, eu não me lembro mais. Não é? As pessoas não se lembram mais. Porque, veja bem, o mais antigo daquela nossa turma é Eliel de Carvalho, que deve estar agora entrando nos 82 anos. Eliel mora em Itaperuna. Ele foi o primeiro presidente da UMADER, União de Mocidade da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Ele começou a UMADER junto com o Otoniel e Osiel. Ele é o mais antigo, ele se formou em Pinda, eu creio que ele se formou em 63, se não me falha a memória. Não é? Ele fundou depois aquela igreja, a Ceifa, fundou a Ceifa. Não é? Mas ele não conseguiu me dar muitas informações. O outro, depois, da mesma época, é o Elienay Cabral, que mora em Curitiba. O Elienay era meu colega de aula, porque na nossa aula em Pinda tinha 3 cabecinhas ali, que era Osiel, Elienay Cabral e eu. Não é? Éramos os 3 ali que mais incomodavam o João Colenda e Elmandores. Mas a gente puxava por eles, né? A gente puxava por eles. Então, o Elienay é um dos mais antigos, quer dizer, os remanescentes daquela época se foram, meu amigo. Já partiram para a eternidade. Da minha turma, sobrou Elienay Cabral, que hoje está em algum conselho lá da CPAD, não é? Sempre ocupado. Depois vem o Joá Caetano, mas o Joá Caetano ele já entrou em Pindamonhangaba no ano de 65, que era o ano que eu estava me formando. Então, eu estive com ele, com Edno Fonseca, que já faleceu também, e com muitos outros. Mas eles também não tinham muitos recuerdos, muita coisa para me acrescentar. Felizmente, o que me deu autoridade para escrever a biografia é que eu morei com eles, eu residi na casa deles, em Chalé, Santana de Barra. Eu convivi com o Antônio de Paula, o pai, convivi com a irmã Doraci, convivi com todos os irmãos e irmãs, não é? Todos os irmãos e irmãs aqui. Morávamos ali, 12 filhos numa casa, eu era o 13º. Antônio de Paula e a irmã Doraci cuidavam de todos nós ali naquela casa. Eu era o filho branco. Eu ainda sou chamado de tio pela Simone, pela Gláucia, e sou chamado de Mano Branco pelas meninas, que são as irmãs de Otoniel e Osiel. Então, eu morei ali, eu conheci o velho Antônio de Paula, eu vi a verve poética que ele tinha ao escrever poesia, escrever cântico. Olha o cântico que ele escreve no Palácio do Meu Rei. Ele tinha letras fabulosas. O Antônio de Paula era bem pretinho, quase azul, bem pretinho, quase azul, e era um amigão, assim, tremendo. Foi ele que me indicou depois para eu ser ordenado pastor pela Seada. Então, como eu morei ali, eu convivi com eles, estive no casamento, acompanhei o namoro de Otoniel com a Nilcete, estive no casamento, acompanhei o namoro de Osiel junto com a Alda, só não pude ir ao casamento, não pude ir ao casamento, não sei por quais circunstâncias, que ele casou em Volta Redonda, mas a gente estava presente, acompanhei o nascimento da Gláucia, acompanhei o nascimento de Otoniel Júnior, de Simone. Então, a gente estava ali na raiz dos acontecimentos. Eu estava junto, só que, ministerialmente, quando chegou o ano de 73, eu voltei para Porto Alegre. Houve algumas circunstâncias que Deus me trouxe de volta para cá, e eu vim trabalhar em Porto Alegre. Só que, a partir daí, os nossos ministérios, eles tomaram rumos diferentes, porque Deus começou a me usar para levar o avivamento do batismo com o Espírito Santo nas denominações históricas. Então, eu não sou muito conhecido da geração da Assembleia de Deus nesses últimos 40 anos, porque nesses últimos 40 anos me envolvi com os anglicanos em Porto Alegre, bispo Dom Arthur Kratos, que já faleceu, levando o avivamento para os anglicanos, Igreja Episcopal, e com os metodistas,
com os presbiterianos, com os luteranos, que aqui saiu uma cepa muito forte da luterana renovada. Então, comecei a me envolver com metodista wesleyana, velho Gessé Teixeira de Castro, lá no Rio de Janeiro. Comecei a me envolver com todos os movimentos, levando o batismo com o Espírito Santo, a ponto de me colocar o apelido de Mister Espírito Santo. Era o apelido que eu tinha na ocasião. Então, nossos ministérios tomaram rumos diferentes. Meu ministério tomou rumo diferente. E isso me deu uma visão cósmica da igreja. Quer dizer, eu não fiquei com aquela visão denominacional, aquela viseira aqui, que só enxerga a denominação. Eu estou numa denominação porque qualquer um de nós tem que estar em alguma denominação. Tem que estar em alguma estrutura. E eu faço parte dessa estrutura chamada Assembleia de Deus. Não me envolvo em convenção, não me envolvo em concílio, não me envolvo em comissões, não me envolvo em nada, mas continuo trabalhando. Então, nosso ministério tomaram rumos diferentes. Não é? E essa abertura ministerial me colocou em contato com grandes homens de Deus no Brasil. Eu continuo sendo amigo do Caio Fábio lá em Brasília, vou a Brasília, continuo indo na casa dele. Temos divergências? Temos, mas sou amigo dele. Tenho amigos em São Paulo, tenho amigos no Rio de Janeiro, que não partilham, às vezes, das mesmas ideias que eu, mas a gente, de vez em quando, se comunica. Então, essas são coisas assim que, a partir de 1963, os ministérios se separaram. Então, em 1976, quando eles faleceram, eu estava envolvido no batismo com o Espírito Santo nas denominações históricas de Porto Alegre. Mas, ao saber, naquela noite do acidente, no dia seguinte, peguei um avião e fui para o Rio de Janeiro. Então, acompanhei até a hora da morte. A minha imagem está parando um pouco aí, sabe? Mais alguma pergunta aí, queridos? Vamos tocar o barco. Mas, professor Osiel, olha que coisa interessante, queridos internautas, né? O senhor que fez doutorado, mestrado, a construção de uma pesquisa, ela precisa ter uma metodologia, não é? E o pastor João, ele mesmo dizendo que não é um historiador oficial, não é? Ele fez aquela garimpagem, aquela pesquisa documental. O professor Osiel, nos fale um pouquinho sobre a importância dessa garimpagem que ele fez para entregar ao nosso público evangélico esta obra tão maravilhosa, porque muitos ouvem, né, falar da família de Paula, do Otoniel e Osiel, né, do hino Desejo Missionário, mas essa pesquisa que ele fez na pandemia foi realmente de grande... Foi um trabalho hercúleo, viu, pastor João? Professor Osiel, nos fale um pouquinho sobre essa sua experiência na academia e como que ele conseguiu, de fato, garimpar e nos entregar essa obra aqui com 128 páginas. Ele tirou leite de pedra. Exatamente. O senhor tirou leite de pedra. Então, pastor Éder, como o próprio pastor João já mencionou, né? Ele não tinha, assim, à disposição muitas fontes, né? Tinha, né? Então, a gente observa como que, né, esse trabalho, né, de histórico, ele depende de fontes, né? Então, mas mesmo assim, né, o pastor João buscou, foi atrás, conversou, como ele já disse, né, com os filhos, né, com as filhas principalmente, de Otoniel e Osiel, enfim, né, então foi todo um trabalho, de fato, assim, como você bem usou, tirou leite de pedra mesmo, né, e é tão interessante que, assim, ó, a gente tem pessoas, né, que adquiriram o livro, dos mais variados graus de instrução. Tivemos pessoas ali, né, alfabetizadas, tivemos gente, doutores, né, quem comprou o nosso livro de desse foi o doutor Maxwell Farjado, grande estudioso da Assembleia de Deus, né? Enfim, ou seja, ele vai usar esse texto das pesquisas dele também. Então, muito embora, né, possa aparentar, né, que não teve aquele rigor acadêmico, mas eu acredito, assim, que é de um rigor, assim, diferenciado, justamente, porque quando a gente vai escrever, por exemplo, uma pesquisa histórica, né,
vou escrever sobre a história do Brasil, né? A gente tem, assim, uma gama de biografia à nossa disposição que vai nos ajudar a escrever, né, de maneira, aquele tema. Mas como o pastor João não tinha muita informação disponível, assim, fácil, né, e ele conseguir, né, entregar, né, uma obra dessa qualidade, né, dessa envergadura, né, então, é um trabalho, assim, de excelência mesmo. E várias pessoas dão o seguinte testemunho: olha, eu comecei a ler esse livro e não consegui parar mais. Isso aconteceu comigo, inclusive, né? Quando chegam os textos aqui para mim, eu vou ler, né, eu começo a ler o texto, demora alguns dias, né, para analisar, para ver. Esse foi o único texto até hoje que eu sentei aqui na minha mesa e li de uma vez só, sabe? Que você é envolvido na história, né? Você quer saber como é que as coisas aconteceram, como é que o Tony e o Osiel eram quando eram jovens, né? Informações assim, ó, assim, interessantíssimas, né? Da vida deles no IBAD, como surgiram alguns hinos, né? Então aquilo vai, sabe, ali mesmo que despertando a sua curiosidade, que você quer saber mais, né? Sobre o que vai acontecer. Então, isso, Éder, eu tenho uma colocação aqui, e também isso é fruto de muita leitura, porque ao longo da minha vida eu li muitas biografias. E como eu tenho um senso crítico muito grande, tinha certas biografias que eu achava assim muito, como é que eu vou dizer? Ela não fluía, não tinha fluência, tá? Não tinha fluência. Então, vi que algumas biografias eu não queria encaixar nesse perfil. Eu tinha que fazer uma biografia dos meninos com um pouco de romantismo, né? Com um pouco de romantismo. Eu tinha que criar cenários. Então, ali, quando o Osiel viaja para a República Dominicana, tem todo um cenário que eu criei, que ele sair lá da base militar onde estava, pegar o ônibus cheio de milico, ir para o aeroporto do Galeão, entrar naquele avião da FAB, sentar nas esteiras. Bom, por que eu falo isso? Porque eu já viajei em avião da FAB sentado em esteiras, não é? Só tinha 2 poltronas lá para os oficiais. E a gente viajava na esteira, se segurando em cima aqui, entende? Avião viajando, aqueles DC-4 viajando a 4.000 metros de altura, sem pressurização. Eu sei mais ou menos como é que é essa questão. Então, eu coloquei um pouco de romantismo, não é? Um pouco de romantismo no livro, porque para as pessoas sentir a vida deles, para a vida deles pulsar no livro. Um escritor não pode simplesmente começar a contar a coisa bem de maneira técnica. Tem que pegar o caminho onde eles estão passando e colocar flores, colocar lago, colocar árvores, colocar um cenário. Não sei se você entende. Então, é assim que você escreve uma biografia. Mas foi fruto de muitas biografias que eu li. Ao longo da vida, li muitas biografias. E algumas biografias me impactaram muito. Então, eu aprendi, na realidade, com outros escritores que souberam escrever boas biografias. O Ziel queria fazer um comentário? Não, e completando isso que o pastor João disse, eu acho que uma das características mais importantes de uma biografia é quando a gente estiver lendo a biografia, a gente imaginar aquele personagem que está sendo biografado, né? Então, pulsa, digamos assim, né, das páginas desse livro, a gente consegue até imaginar como é que era a personalidade dos dois, né, e Osiel. A gente começa a imaginar, né, como que eles eram, assim, né, a sua personalidade, né, a maneira como eles agiam, como eles pensavam, a maneira como eles encaravam o ministério. Eu acho isso muito interessante, o pastor João vai dizer isso melhor, né, como que eles lidavam com a questão do ministério, que era ser um ministro, né. Eu acho que isso é uma das principais lições, sabe, que eles deixaram. O pastor João pode até falar melhor do que isso, né, como é que eles encaravam a questão do ministério. Olha só, só um minuto, irmão João, tem um pessoalzinho aqui, ó, mandando um abraço para vocês. Se eu não der o alô, eles vão puxar minha orelha. Mário Sérgio Santana, que é o nosso mestre aqui, o editor-chefe, está mandando um abraço para o pastor João, para o professor Osiel.
Eu ainda vou... Tem muita gente aqui, ó, ligadinho. O pastor Alex de Melo Cardoso, que escreveu a obra sobre o centenário das Assembleias de Deus, na perspectiva do Ministério de Madureira. Ele também está ligadinho aqui conosco. O Carlos Antunes Soares, ele diz que era criança na época de Otoniel e Osiel, e ele se lembra quando eles faleceram. A Edna Teodósio escreve assim: estive no sepultamento dos jovens cantores Otoniel e Osiel. O Eliezer Luiz Ribeiro está mandando um abraço da Flórida. O pessoal dos Estados Unidos estão ligadinhos conosco. Maurício Marciano Lopes também. Leila Aparecida Martins. Enfim, tem muita gente aqui de Roraima. Tem várias pessoas conectadas conosco. O Gideão Santos diz que leu o livro e recomenda porque é muito bom. É o seguinte, pastor João, Otoniel e Osiel se tornou referência para muitos jovens assembleianos naquela época passada, mas alguém foi referência para esses jovens. E o senhor tem um capítulo destinado no seu livro sobre formação ministerial, e ali o senhor cita duas colunas, o Antônio de Paula e o João Colenda Lemos. Eu queria que o senhor explicitasse um pouquinho para os internautas a importância de João Colenda Lemos e de Antônio de Paula na formação de Otoniel e Osiel, a formação ministerial deles. E tem mais um elemento ainda aí. Pastor José Antônio de Carvalho, de Itaperuna. Porque o José Antônio de Carvalho, que era presidente da SEADER, e era pastor em Itaperuna, que é o pai do Eliel de Carvalho, e o Antônio de Paula, eles realmente eles acreditaram nos jovens, eles investiram nos jovens, entende? Eles viam os jovens, eles não tiveram problema em colocar as mãos, em pôr as mãos sobre mim, um rapaz solteiro com 23 anos de idade, solteiro. Estavam lá impondo as mãos sobre mim, Antônio de Carvalho, Antônio de Paula, Lourenço Olson, Moisés Soares, ali de Niterói. Estavam impondo as mãos sobre mim. Eram homens que criam nos jovens. Diferentemente de muitos pastores hoje, que têm medo dos jovens. Não querem ver que não sabem passar o bastão. Aqueles homens, eles estavam numa corrida e passaram o bastão. Então, esses homens deram uma formação muito boa. João Colenda Lemos, juntamente com a irmã Doris, com seu ouvido musical fabuloso, eles ajudaram a forjar essa mentalidade ministerial na vida de nós, os ibadianos da época. Ajudaram a formar isso. E foram muito importantes na vida de Otoniel e Osiel. Estavam lá presentes no casamento deles, inclusive. E também a vida do Antônio de Paula, aquele pastor pretinho, ele via nos filhos um chamamento, e ele investiu nesses filhos. Eu creio que aí, esse tutoriamento, ou esse mentoreamento, foi muito importante. Os jovens ministros hoje necessitam de um mentor, de mentores, mas nem todo jovem está aberto para ser mentoreado. Talvez por medo, tem medo de ter os seus pensamentos, suas ideias cerceadas. Mas eu fui mentoreado por um missionário aqui em Porto Alegre, Nils Taranja, que ele investia em mim, ele cria no que Deus podia fazer, tal forma que em 65, mal eu tinha me formado em Pinda, quando cheguei aqui, ele já me colocou à frente para começar o IBE, Instituto Bíblico Esperança, que existe até hoje. E já me colocou como líder da mocidade, que investia nos jovens. E eu vejo que muitos pastores velhos hoje não passam o bastão e não preparam a nova geração. E eu quero deixar uma palavra aqui aos pastores, e eu tenho autoridade para isso, porque eu já sou um pastor que estou indo para a velhice, não é? Ainda não sou gagá, tá? Mas passe o bastão, prepare a nova geração,
Não tenha medo de perder a sua cadeira no púlpito. Passe o bastão, prepare a nova geração. A nova geração tem muita coisa para dar. A nova geração foi criada no meio cibernético, a nova geração foi criada no meio da internet, a nova geração sabe lidar com o Instagram, sabe lidar com tudo que é coisa da web, e vocês velhos não sabem. Mas passe o bastão, deixe os jovens trabalhar. E a igreja que vocês pastoreiam vai explodir, vai crescer muito mais, e vocês não vão perder uma geração de jovens, como muitas denominações, e não apenas a Assembleia de Deus, perdem a sua geração de jovens, porque seus pastores não souberam investir neles. João Colenda sabia investir, João Colenda tinha orgulho daqueles meninos, como tinha orgulho de Elienay, tinha orgulho do Joá, tinha orgulho de mim, porque fomos jovens que tocamos o barco. Nós colocamos a nossa cara para bater, mas eles também estavam ali como um escudo, nos protegendo e nos ajudando. Eu acho que é isso aí que é importante, né? Olha, pastor João... Já fiz um discurso aqui. O senhor foi preciso nas palavras. Tem 75 anos de idade, disse que ainda não é velho, não está gagá, e a prova está aqui, o professor Zé. Não, esta é uma das provas, não é? Porque o senhor tem aqui cerca de 49 livros editados. Mas veja bem, é o seguinte, o Oséias Balsaretti, que é um dos nossos administradores, está mandando também um abração. Obrigado. Ao pastor João Antônio, ao professor Osiel, o Mário Santana também mandando cumprimentos, a Jussara Nascimento também mandando cumprimentos, da David Francisco Arsênio. E o David diz assim, que o pastor João tem razão e é preciso preparar a nova geração e dar o exemplo de santidade ao Senhor. Amém. Deus abençoe. É o seguinte, uma das felicidades que a editora Santorini teve como o escritor da obra, claro, o conteúdo, né, é relevante, só que antes da gente ler o conteúdo, a gente tem que ler o tema do livro, não é assim, professor Zé? Sim. Não é? Antes da gente ler o conteúdo, a gente tem que ler o tema. E eu não estou aqui bajulando e nem fazendo média, não, mas a escolha do tema foi uma escolha certeira, acertaram na mosca, porque, de fato, a vida deles foi vidas curtas e o ministério foi intenso. Aí o senhor dedica um capítulo, pastor João, para dizer que surgiu ali, a partir de Pinda, uma nova geração de pregadores pentecostais. Dentre eles, os nossos protagonistas do livro, que é o Otoniel e o Osiel. O senhor citou outros também, como Elienay Cabral, João Caetano, entre outros. Nos fale um pouquinho sobre a escolha do tema, do título do livro, e deste capítulo 4, que é exatamente Pinda, o IBAD, fomentando a geração de pregadores pentecostais. Vidas intensas. Ministérios intensos. Ministérios intensos. Bem, o título foi uma parceria aqui com a editora, com Santorini e eu. Eu não tinha colocado. Eu coloquei vidas curtas, ministério não sei o quê, e ele colocou lá ministério intenso. Tá? Então, nós fizemos uma parceria aqui, porque o escritor ele tem que confiar no seu editor. Entende? O escritor ele tem que confiar no seu editor. E o editor tem que ser de grande ajuda para o escritor, dando sugestões, né? Eliminando uma coisa aqui, eliminando outra ali. Eu tive um bom editor, que foi o Eudes Martins. Você entrevistou há pouco tempo. E semana passada ele mandou um abraço para o senhor. Quando ele estava na Editora Vida, não é? Eu tive 3 livros editados pela Editora Vida. O Eudes me encomendava os livros, me encomendava os títulos para eu escrever. Eu tive outro bom editor, que foi Hélio Vilela, lá na Editora Betânia, desde o ano 85. Ele me ajudou muito nos meus livros, depois o George Foster. Então, esses editores me ajudaram. Também na Editora Atos, fui muito ajudado pelo Gary Haynes, que fazia o esboço do livro que eu ia escrever, para eu escrever o livro, Gary Haynes.
Depois eu tive outro editor, que eu tenho ainda hoje, Josué Gonçalves, e o Josué Gonçalves também sentava comigo e fazíamos um esboço das coisas que tínhamos que fazer. Então, o editor é muito importante nesse aspecto. Agora, vamos à pergunta sua sobre Pinda. Eu não sei, talvez o Osiel saiba, quantos obreiros Pinda formou e mandou para o exterior, ou aqui para o Brasil. Mas o João Colenda tinha uma frase, uma premissa. Ele dizia assim: nós não formamos pastores. O pastor é formado no convívio da igreja local. E isso foi muito importante, porque enquanto seminários luteranos, seminário batista, a pessoa termina 4 anos de teologia e já é ordenada pastor, já vai fazer parte do... Mesmo sem ter igreja nenhuma para pastorear, ali em Pinda sempre foi assim. A formação pastoral, o reconhecimento é na igreja local. Igreja local que reconhece. Então, esses obreiros saíram dali, vieram para suas igrejas locais, alguns formaram entidades missionárias, organizações missionárias, que estão por aí. Estão aí, tem a AME, tem aquele do... Agora me fugiu a mente aqui, mas ele me manda todos os dias mensagem, Botelho, não é? Missão Novos Horizontes, é gente de Pinda. Pinda mandou missionários para toda parte do mundo. E muitas igrejas brasileiras hoje são pastoreadas, Assembleia de Deus e outras que não são Assembleia de Deus, por ex-alunos de Pinda. Então, Pinda tem um peso muito grande na formação dessa nova geração de pentecostais. Porque, veja bem, em Pinda nós éramos pentecostais. Pinda, nós falávamos em línguas. Pinda, nós tínhamos profecia. No dia da minha formatura, a esposa do Reginaldo Hoover se levanta e profetiza sobre os alunos. Quer dizer, não era uma formatura acadêmica, com todo mundo togado, não, era uma reunião cheia do Espírito. Os jovens saíam de Pinda, no dia da sua formatura, saíam dali cheio de fogo, cheio de poder, tinha a palavra profética sobre a vida deles, e eles saíam a campo para realizar aquilo que Deus tinha falado. Então, Pinda formou uma geração maravilhosa de pentecostais. Se alguns hoje, que se formaram em Pinda, e se tornaram teólogos, e quem sabe não souberam aproveitar essa linha pentecostal, se dogmatizaram em alguma coisa da história, aí é outra coisa. Mas Pinda nos deu um lastro muito importante para a gente continuar com o movimento pentecostal. Professor Osiel, aproveite o gancho e também faça o seu comentário sobre como é que foi essa junção aí do título do livro, como bem disse o pastor João. Sim, né? Como o pastor João já disse, foi uma parceria nossa, né? Só que não foi uma escolha difícil, como eu te falei, né? Eu fiz a leitura e nós depois já começamos a conversar, e dissemos, olha, o título mais apropriado, que mais retrata a vida de Otoniel, Osiel, é esse: Vidas Curtas, Ministério Intenso. Né? Então, assim, é o título mais apropriado. E o ministério deles foi tão intenso, né? Nós fizemos o primeiro lançamento, foi em setembro do ano passado. Todo virtual. Estávamos assim, no auge da pandemia. Né? Sim. O auge mesmo, então tínhamos que fazer, não tínhamos como fazer nenhum tipo de lançamento presencial. Né? Mas aí, agora, no fevereiro desse ano agora, né, nós organizamos aí, pastor João, alguns pastores, os filhos, fizemos os 2 primeiros lançamentos presenciais. Né? Primeiro foi lá no Rio de Janeiro, em 3 igrejas, né? O pastor João conhece muito bem essas 3 igrejas, que é Assembleia de Deus de Miguel Couto, Assembleia de Deus de São Cristóvão, né? Que é emblemática, né? E também ali na Assembleia de Deus do Duque de Caxias. E na semana posterior, né, pastor João, também com os filhos, fez vários lançamentos também do Rio Grande do Sul. E uma coisa que eu
estive apenas no Rio de Janeiro, né? E uma coisa muito interessante, né, que chegavam assim pessoas, né, conversando com a gente, né, e relembravam coisas. Eu lembro do Osiel fazendo isso, eu lembro do Otoniel fazendo aquilo. Então, como, né, os dois, né, depois de 45 anos, ainda marcam tanta gente, ainda tão presentes assim, né, nas memórias, na vida de tantas pessoas, né? Pessoas dizendo para mim, olha, não, eu fui para o ministério por conta do Otoniel, eu aceitei Jesus através de uma pregação do Otoniel, do Osiel, sabe? Então, assim, eles souberam, né, viver, muito embora a vida fosse muito curta, mas essa vida foi vida com muita intensidade. E eles faziam tanta... E uma coisa que chamou a atenção na biografia é que eles faziam tanta coisa ao mesmo tempo, né? Cantavam, pregavam, era presidente de igreja, pastoreavam, enfim, era muita coisa ao mesmo tempo. Então foi de fato uma vida curta, mas o ministério foi muito, mas muito intenso. Osiel, eu queria... Pois não. Éder, eu queria acrescentar uma coisa, que aqui Pois não. Quando o Otoniel Júnior e a Simone, que são filhos de Otoniel, e a Gláucia, que mora em Goiânia, vieram aqui para o Rio Grande do Sul, eles concluíram uma jornada que os pais não puderam concluir. Os pais haviam sido convidados a pregar na Assembleia de Deus, numa convenção de Santa Rosa, onde era pastor Apolos Batista Paz, que foi meu aluno aqui no IBE no ano de 66. Eram cursos de 30 dias. Naquela época faziam cursos de 30 dias, escolas bíblicas. E ali, nós fomos a Ijuí, e algumas coisas marcaram a gente, porque nós fomos ao local do acidente. O local do acidente, para Simone, ela me permite falar isso, foi um lugar de cura para ela. Um lugar de cura. Ela viu o lugar onde os pais tinham falecido. Otoniel, como homem, já era mais... já enfrentou com mais seriedade aquilo, a Gláucia também, mas aí nós fomos para Santa Rosa. E Santa Rosa, eles concluíram a jornada que seus pais havia começado 45 anos atrás. E foi lindo ver os três cantando, porque Gláucia mora em Goiânia e ela nunca se encontra com os primos. Mas os três cantando juntos, louvando a Deus, era de chorar. Era de chorar. Eu chorei ao escrever este livro. Eu várias vezes parei e eu chorei. Da mesma forma que eu escrevi a biografia da minha mãe, uma biografia só para a família, né? Eu escrevi a história dela, tinha determinados momentos que eu chorava, né? Porque a gente só se lembra de certas coisas lindas depois que a pessoa se vai. Só queria acrescentar isso, Osiel. A Edna Teodósio está mandando aqui a paz do Senhor. É a lista Roraima. Tem o Gabriel Bonruque Batista, aqui da região de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Carlos Antunes Soares, mandando também os cumprimentos. José Aparecido da Silva, dizendo, é uma bênção ouvi-los. O nosso amigo historiador, presbítero Jacó Rodrigues Thiago, está mandando um abração aqui a todos os nossos queridos convidados. Esse eu quero conhecer também. Vai conhecer. Pastor João, olha o que o Rubem Gouveia da Silva escreveu. No Chalé Santana da Barra, ele era conhecido como Joãozinho, exclamação. Cantavam muitas vezes em trio e às vezes em quarteto com Elienay. Verdade. Quem mais aqui? Está mandando aqui cumprimentos. É muita gente, é muitos comentários. Depois os nossos convidados podem dar o feedback para eles. Diga, pastor João. Eu tocava o acordeão, né? Quando estava só o Otoniel e o Osiel, eu tocava o acordeão, né? Então, acompanhava algumas músicas com eles no acordeão. O pastor Alex de Melo Cardoso diz que eu precisava ouvi-los. Vocês são bênçãos, instrumentos de Deus ao povo cristão da nossa nação. Davi Bezerra Silva escreve, a mim me parece
que está falando um centro irradiador pentecostal hoje, como foi o IBAD. E o David Francisco Arcínio escreve: precisamos voltar a esse mesmo fervor, pastor João. Bem, são muitos os comentários e o tempo está correndo. Pastor João, nos fale um pouquinho sobre a importância da UMADER, União das Assembleias, da Mocidade aí, da região do Rio de Janeiro, como que foi essa junção de jovens capitaneados por Toniel Uziel, e como que isso aí no Rio de Janeiro fomentou no Brasil todo esse movimento de união de jovens a partir da UMADER. Olha, a UMADER foi ideia lá no passado do José Antônio de Carvalho e o filho dele, Eliel de Carvalho, que mora em Itaperuna. Então, eles começaram com esse ardor no coração de congregar, porque as igrejas faziam as suas confraternizações de jovens, mas não havia uma confraternização estadual. Não era uma questão de todo o Estado. Eram localidades que faziam. Então, eles trouxeram essa ideia, isso já no ano de 63, trouxeram essa ideia para o Otoniel, trouxeram essa ideia para o Oziel, e aí começaram a trabalhar. Mas a UMADER nasceu com o apoio desses líderes valorosos, esses homens que acreditavam na nova geração. E eu participei de vários congressos da UMADER. Não participei de alguns tão importantes como foi de Volta Redonda, porque eu morava nos Estados Unidos, mas participei de vários encontros da UMADER ali na Assembleia de Deus de Duque de Caxias. E acho que em outras cidades também sempre estive presente. Não me recordo agora qual cidade. Fui preletor desses encontros da UMADER. Eu creio que a UMADER, na ocasião, só havia uma Assembleia de Deus, apesar de haver vários campos jurisdicionados. Por exemplo, havia o campo de Madureira e havia o campo de São Cristóvão. Mas a UMADER, ela conseguiu agregar o pessoal da Madureira, o Paulo Leivas Macalão e a irmã Zélia, pastor Alípio, que era o tesoureiro, vice-presidente, nos davam muito apoio. Ali na Assembleia de Deus, primeiro a dar apoio era, bem no início, foi o Alcebiades Vasconcelos, depois Túlio Barros, sempre dando apoio. A CEADER, Convenção Evangélica da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, fechou junto, dava apoio. E eram congressos assim que hoje não se realiza. Vinha lá 2.000 jovens, tem que hospedar todo mundo. A igreja dava comida para todo mundo. Eu não sei como é que acontecia esses milagres, né? Tanta gente comendo, pegava o seu pratinho e comia, enchia com feijão e arroz, um pedaço de almôndega, já saía, todo mundo feliz. E eles conseguiram agregar em torno deles todos esses pastores. E o Oziel, especialmente, o Oziel era um grande diplomata. O Oziel era o aparador de arestas, enquanto o Otoniel era mais explosivo, não é? O Otoniel queria às vezes chutar o balde, o Oziel era mais moderado, o Oziel era o homem do diálogo, que conversava, que levava as pessoas a entender o que queriam fazer. E eles criaram a UMADER, União de Mocidade da Assembleia de Deus do Estado, que inspirou as uniões de mocidades no país inteiro. Sim. Até hoje, por exemplo, tem muitos estados que nem têm união de mocidades em nível estadual. Nem tem. Mas, por exemplo, cá em Curitiba tinha um menino chamado Floriano Peixe. Aí em Curitiba, Floriano Peixe era líder da mocidade de Curitiba, um loirinho, menino dinâmico, morreu no acidente em que Oséias de Paula ficou 40 dias em coma, quando eles vinham do interior do estado, e o carro bateu contra uma murada da ponte, e o Floriano Peixe morreu. Oziel foi para o hospital evangélico, ficou lá
40 dias em coma, Oséias, 40 dias em coma, Deus o restaurou completamente, assim por diante. Mas ali era um moço dinâmico. Inspirou também o Ademir Siqueira, que depois também morreu num acidente muito semelhante com o de Otoniel Elisiel, lá no Ceará. Ademir Siqueira eu conheci estudando medicina, uma família pobre, ele fazia medicina na Universidade Federal do Ceará, se formou, largou a medicina e se tornou evangelista. Depois ele começou a interpretar o Morris Cerullo no meu lugar, porque eu era o intérprete do Morris Cerullo. Depois ele começou a interpretar para o Morris Cerullo, começou a fazer cruzadas de evangelização. Então, inspirou muito desses jovens. Tá? Inspirou também o que ficou no lugar do Ademir Siqueira, lá em Fortaleza. Entende? Então, esses jovens foram inspiração para muita gente. Por isso que eu recomendo assim, ó, por favor, compre a biografia. Nós vivemos numa época de pandemia. Lamentavelmente, a gente não pôde fazer lançamentos em muitos lugares, a gente não pôde levar os livros a muitos lugares, mas compre, porque eu acreditei na editora Santorini. Eu posso dizer aqui publicamente, eu poderia colocar esse livro para vender lá, para publicar na editora principal da Assembleia de Deus. Mas eu sabia que ia demorar 3, 4, 5 anos, se é que não fosse rejeitado. Então eu disse, não, vou acreditar na Santorini. E acreditei no Osiel e na Leila. E graças a Deus está aí o livro, e eles certamente vão divulgar ainda mais esse livro, e com a ajuda dos nossos ouvintes aqui, vocês podem divulgar muito mais essa obra, porque as pessoas precisam conhecer a história de Otoniel e Osiel. Deus abençoe o presbítero Jacó Rodrigues Santiago, é um dos nossos administradores aqui do grupo. Também o Leandro Lima Lopes, o Walter Moraes, Moisés Alexandre de São Paulo. O Walter Moraes diz, sou de Horizontina e hoje mora em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Aqui bem, há muitos contatos, o horário foi embora, então vamos fazer o seguinte, nós não vamos conseguir esgotar o assunto, porque não é só o ministério deles que foi intenso, não. Essa live foi intensa também, viu? Nós vamos ter que fazer uma live parte 2, se o professor Osiel e o pastor João concordarem no momento oportuno, ok? A gente está à disposição. A gente está à disposição. Então, internautas, a gente vai continuar com esse assunto numa parte 2, porque o tempo hoje... Mas eu vou pedir que o professor Osiel faça o merchan da editora, do Grupo Santorini, de todas as atividades que a editora Santorini tem trazido em benefício ao evangelismo pátrio, e as suas considerações finais, os contatos. Professor Osiel, fique à vontade. Tá bom, então, mais uma vez, obrigado, pastor Éder, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, falando do livro Otoniel e Osiel, e dizer, né, que a editora Santorini, nós estamos sediados aqui em Joinville, estado de Santa Catarina, e nós temos, né, para quem deseja conhecer mais a nossa editora, vocês conseguem encontrar a gente tanto no Facebook, estamos nessa época de pandemia assim, né, a gente dá primeiro as redes sociais, então no Facebook está lá a editora Santorini, no Instagram também, na editora Santorini, vocês podem ir na nossa livraria virtual, que é livrariasantorini.com.br, repetindo, livrariasantorini.com.br. Lá vocês vão ter acesso a todo o nosso catálogo, todos os nossos livros, né? Inclusive o livro, né, do pastor João, né, o Otoniel e Osiel, tá? Então vocês conseguem adquirir diretamente lá da nossa livraria virtual. Mas alguém pode dizer, mas eu tenho dificuldades de comprar pelo virtual. Não tem problema. Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, tá? O número é o seguinte, 47 9 97 84 5303. 47 9 97 84 5303. Nós vamos ter o maior prazer em te atender para que você possa adquirir essa obra tão relevante no nosso tempo. Pastor João, deixe os seus contatos
eu quero que nas considerações finais o senhor, por gentileza, deixe para nós, aqui de forma bem resumida, o grande legado de Otoniel e Osiel para as gerações contemporâneas. Eu creio que alguém pode me acessar lá na rede social, né? Os meus livros já estão praticamente esgotados em todas as editoras, mas se o internauta entrar lá no site do estantevirtual.com.br, que congrega todos os sebos do Brasil, vai encontrar ali 3 páginas com livros meus, usados. É só botar lá o nome do autor, João A. de Souza Filho, e vai encontrar uma infinidade de livros. Eu mesmo entro lá nesse site, estantevirtual.com.br, para comprar livros meus, que já estão esgotados. Eu creio que o legado... Aí tem a minha página também, que é pastorjoaodesouza.com.br. Né? Ali eu tenho artigos e ali eu mando a ver. Agora, eu creio que o principal legado que o Otoniel e o Osiel deixaram foi que eles nunca estabeleceram cachê, nunca estabeleceram condições. A igreja convidava, eles iam, pagavam a passagem do bolso deles, iam de ônibus, porque a passagem aérea era muito cara. Olha que eles vieram de ônibus do Rio de Janeiro para Ijuí, pegando o ônibus até São Paulo, Curitiba, Passo Fundo, Ijuí. Uma longa jornada de 2 dias e meio. Eles não cobravam nada. Às vezes, a igreja não dava uma oferta. Com o dinheirinho que eles vendiam do LP, eles iam para casa. Mas, às vezes, também não tinham lugar para dormir. Eram os últimos a sair do culto, porque não tinham onde dormir. Até que alguém dizia, eu posso preparar aqui nos fundos da igreja. E eu cansei de dormir com eles em cima de bancos do templo, sem lençol, sem nada, apoiando a cabeça em cima da nossa pastinha 007. Então, eram homens que deixaram um legado, homens que deram a vida e não enriqueceram, mas, como diz Paulo, enriqueceram a muitos, como a igreja da Macedônia diz. Enriqueceram a muitos. E eu vejo hoje os pregadores enriquecendo à custa do ministério. Porque esses pregadores pensam que terão um grande galardão no céu. Não o terão, porque já ganharam o seu galardão aqui na terra. Então, foi muito bom. Muito obrigado, Éder, por me convidar para essa live. Muito obrigado, Osiel, também, que é o meu editor. Se você tem um original, passa para o Osiel. O Osiel vai avaliar. Se o Osiel não souber avaliar, ele passa para mim. E eu vou dizer se você é um bom escritor ou não. A propósito, né, Osiel? Você vai editar agora, esse ano, ainda 2 livros meus. Sim, sim. Pregando como Paulo. Sim. Pregando como Paulo, um livro que trata da pregação. E Cânticos e Poesias da Bíblia. Que eu faço uma exegese de todos os cânticos e poesias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É isso aí, já fiz a minha propaganda. Olha, embarquei no comentário da nossa live o endereço eletrônico dos nossos convidados. Obrigado. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao professor Osiel Lourenço, que junto com a sua esposa Leila tem feito um trabalho extraordinário com o grupo Santorini. O grupo do Memórias registra aqui o nosso reconhecimento pela seriedade e pela relevância do trabalho do grupo Santorini. E também agradecemos ao querido pastor João Antônio de Souza Filho, que está no vigor da sua juventude de 75 anos, cheio do Espírito Santo, produzindo frutos, escrevendo, trabalhando, com o seu juízo em perfeito estado, como ele mesmo disse que não está gaga, e Deus tem preservado o senhor, viu, pastor?
Porque Olha, Moisés só começou o ministério dele com 80 anos. Então o senhor Éder, ainda nem começou o seu ministério, viu, pastor João? Éder, essa semana, esses últimos 10 dias, eu ministrei todos os dias, a 40 quilômetros daqui, a jovens obreiros da Jocum, jovens com uma missão numa chácara, todos os dias, das 9 ao meio-dia, e das 3 às 6 da tarde. Graças a Deus que Deus me deu vigor, eu posso trabalhar ainda. Então, nós também queremos agradecer aos nossos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, permitindo Deus, que é dia 8 de abril, ao meio-dia, horário de Brasília, na live que será transmitida aqui mesmo, no Facebook do Grupo do Memórias. Então, eu estarei recebendo, quinta que vem, o pastor Gesiel Padilha, que é o filho do saudoso pastor Carlos Padilha de Siqueira. Pastor Gesiel vai falar sobre a vida e a obra de seu saudoso pai. Queridos, um forte abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor. Paz do Senhor, obrigado.